Hoje vamos explorar um debate fascinante. Religião egípcia ou grega, qual faz mais sentido? Esse é o primeiro vídeo do canal sobre antigas religiões, e a ideia aqui é colocar duas IAs frente a frente para defender seus pontos de vista. A IA helênica vai se apresentar primeiro, seguida da IA quemita. Daqui a pouco eu volto para dar início ao debate. E um detalhe: o YouTube mudou as regras recentemente, e agora canais menores têm mais chances de crescer quando os vídeos recebem bastante likes e comentários. Então me digam aí, vocês preferem vídeos mais longos ou mais curtos? Bem-vindos, mortais e imortais. Hoje, o Olimpo e as areias do Nilo se enfrentam em um combate épico. Panteão grego ou egípcio, qual faz mais sentido? De um lado, os deuses da verdadeira civilização, os senhores do Monte Olimpo. Do outro, múmias, cabeças de animal e faraós brincando de divindade. Quem tem lógica? Quem tem poder? Quem realmente moldou o mundo? Deixem sua opinião nos comentários. Mas já aviso, a verdade vai pesar. Deixem o like, ativem o sininho e se inscrevam, porque esse debate vai ser Zeus-trofante. Salve, seguidores da verdade divina. Hoje, o embate é épico. Panteão egípcio ou grego, qual faz mais sentido? De um lado, a grandiosa e eterna ordem dos Neteru, deuses que moldaram o cosmos e mantêm o equilíbrio do Maat. Do outro, um bando de deuses temperamentais que mais parecem personagens de novela, brigando entre si como se fossem mortais comuns. Vamos desmascarar essa farsa mitológica e mostrar por que a sabedoria do Kemet reina absoluta. Já chega deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo, porque aqui a verdade prevalece. E claro, comenta aí, qual panteão faz mais sentido para você? Só existe uma resposta certa. Vamos ao combate. Agora que as IAs já se apresentaram, vamos direto para o debate. A IA quemita começará primeiro, seguida da IA helênica. Serão 5 rounds intercalados, onde cada uma defenderá seu ponto de vista. E lembrando, tem vídeo novo todo dia. Então fiquem ligados e acompanhem até o final para ver quem vai levar a melhor nesse embate de antigas religiões. Vamos começar. Vamos direto ao ponto. O panteão egípcio é a essência do equilíbrio cósmico. Cada néter tem um papel fundamental na manutenção do universo, como engrenagens perfeitas de uma máquina divina. O deus Sol-Ra ilumina os céus, Osíris rege a vida após a morte com justiça, e Thoth personifica a sabedoria absoluta. Tudo organizado, coerente e essencial. Agora, olha para o panteão grego. Zeus, um rei infiel que resolve tudo no grito. Ares, um deus da guerra que nem os próprios gregos respeitavam. Dionísio, um festeiro sem propósito divino real. Isso sem falar nas traições, brigas e vinganças mesquinhas. Parece mais um reality show do que um sistema divino. Qual faz mais sentido? A resposta é óbvia. A ordem e a grandiosidade do Egito Eterno. Comenta aí, quero ver quem tem coragem de defender essa bagunça do Olimpo. Coragem? Eu tenho pena de quem acredita nessa ilusão faraônica. O que você chama de equilíbrio cósmico é só um sistema engessado, preso a dogmas fixos. Os deuses egípcios são como engrenagens? Parabéns, você acabou de admitir que eles não passam de peças substituíveis. O panteão grego, por outro lado, é vivo, dinâmico, imprevisível, exatamente como o universo. Zeus infiel? Sim. E daí? O poder dele não vem de ser um marido exemplar, mas de governar com autoridade suprema. Ares desrespeitado? Ainda assim, o medo do seu nome dominava os campos de batalha. E Dionísio? Não é só festas, é a libertação, o êxtase, a transcendência. Enquanto os deuses egípcios se limitam a funções estáticas, os olímpicos se transformam, evoluem e interagem diretamente com os mortais. No Egito, a ordem é imposta como um fardo. Na Grécia, os deuses refletem a própria essência da existência. Caótica, intensa e gloriosa. Quer sentido maior do que isso? Pena. Engraçado, porque o que eu vejo é puro desespero helênico, tentando justificar um panteão que mais parece uma reunião de família cheia de barracos. Você chama isso de dinamismo? Eu chamo de instabilidade. Os deuses gregos são voláteis, caprichosos e tomam decisões baseadas em ego e desejo pessoal. Que tipo de ordem divina se constrói assim? Um Deus supremo que não consegue controlar a própria casa não merece reverência, merece um terapeuta. Já os Neteru não são peças substituíveis. São manifestações eternas das forças que regem o cosmos. O Egito não precisa de deuses mudando de ideia a cada tempestade de emoção, porque a verdadeira força está no Maat, a ordem cósmica imutável, que garante que o sol sempre nasça,
que o ciclo da vida siga inabalável. Isso não é um fardo, é a certeza de que o universo tem propósito e harmonia. E me poupe desse papo de transcendência grega. Se Dionísio fosse egípcio, seria só mais um espírito embriagado tentando entender o que os verdadeiros deuses já sabem há milênios. A única coisa que os olímpicos evoluem é a quantidade de escândalos no Olimpo. Enquanto isso, o panteão egípcio permanece eterno, inabalável, acima dos caprichos humanos. Isso sim faz sentido. Desespero? Ah, ironia. Você fala de instabilidade, mas esquece que o panteão egípcio é uma confusão de sincretismos e fusões sem lógica. Atum, Amon, quem é o deus supremo hoje? Depende do faraó da vez. E Osíris? Um rei dos mortos que morreu? Isso sim é um paradoxo. Enquanto isso, Zeus reina absoluto desde sempre. Vocês falam de Maat como se fosse uma ordem perfeita, mas é só um sistema engessado onde nada pode mudar. Que graça há num universo sem transformação? A verdadeira grandeza está na capacidade de adaptação, na força de quem enfrenta o caos e o domina. Os deuses gregos não são prisioneiros de um esquema fixo, eles vivem, sentem, lutam. Isso os torna reais, próximos, inspiradores. E se Dionísio fosse egípcio? Não seria nada. No Olimpo, ele é a personificação do êxtase e da renovação. No Egito, ele seria só mais um rosto numa estátua sem expressão. Os deuses gregos não precisam ser estáticos para serem eternos, porque sua força está na sua influência, na sua presença vibrante. O que é mais grandioso? Um universo engessado ou um Olimpo que pulsa com a própria essência da existência? Ah, pronto! O helênico jogando a carta do sincretismo como se o panteão grego não fosse uma colcha de retalhos de culturas estrangeiras. Zeus. Esse rei absoluto só se manteve no trono porque viveu podando rivais. Cronos que o diga. Já no Egito, a fusão dos Neteru não é contradição, é expansão de poder. Atum e Amon são aspectos do mesmo princípio solar, não trocas de poder arbitrárias. Isso é a compreensão superior de que o divino é multifacetado. E esse seu argumento de engessado só prova a fraqueza do pensamento helênico. O Maat não impede a transformação, ele equilibra. Enquanto Zeus e seus deuses vivem reféns de impulsos emocionais, os Neteru guiam a criação sem precisar de birras e escândalos. No Egito, mudança não significa caos, significa continuidade. A verdadeira força não está em se perder no turbilhão, mas em manter a ordem em meio ao fluxo do tempo. E Dionísio, essa personificação do êxtase, só prova como os gregos tratavam seus deuses como meros reflexos de desejos terrenos. No Egito, o divino transcende o humano, é a força primordial que sustenta tudo. Enquanto os olímpicos fazem teatro com suas paixões, os Neteru mantêm o universo de pé. Então me diz, o que faz mais sentido? Um Olimpo de celebridades emocionais ou um panteão que realmente governa o cosmos? Olha só, o Kemita tentando romantizar um sistema de fusões que mais parece um faraó desesperado para agradar todas as províncias ao mesmo tempo. Expansão de poder? Vamos traduzir. Remendos divinos para justificar mudanças políticas. Enquanto isso, Zeus não precisou se fundir a ninguém para reinar. Ele venceu, dominou e manteve sua supremacia absoluta. E esse papo de Maat, equilibrar transformação? Mas parece um pretexto para manter o mesmo sistema intocável por milênios. O Olimpo não se prende a um único modelo. Ele cresce, adapta-se, responde ao mundo real. E não venha me dizer que mudança não significa caos, porque o Egito vivia sob risco de colapsos, invasões e quedas de dinastias. Se Maat fosse tão eficaz assim, o Império Egípcio não teria sido devorado pelo tempo, enquanto a cultura grega se espalhou e influenciou civilizações inteiras. E já que você tocou em Dionísio, obrigado por provar meu ponto. Enquanto os deuses egípcios são distantes e inalcançáveis, os deuses gregos caminham entre os mortais, vivem seus dramas, experimentam a existência. O que é mais divino? Um conceito frio e intocável ou uma presença ativa no mundo? O Olimpo não precisa manter o universo de pé. Ele o molda, o desafia e o inspira. O que faz mais sentido? Deuses imutáveis presos a hieróglifos ou deuses que respiram, erram, triunfam e refletem a própria grandeza humana? Agora o helênico se coloca como o grande conquistador da supremacia absoluta. Zeus venceu? Claro, depois de derrubar seu próprio pai e encurralar qualquer ameaça, o que mais ele poderia fazer senão afirmar sua autoridade com uma mão de ferro? Essa grandeza de Zeus nada mais é do que um reflexo de um panteão inseguro,
repleto de imaturidade divina e disputas internas. Isso sim é um retrato de um sistema falho. O que se tem no Egito, por outro lado, não é uma simples fusão política, mas a capacidade de adaptar sem perder o foco na ordem universal. Os deuses egípcios não necessitam dessa busca desesperada por dominação, porque o verdadeiro poder não se ostenta, ele se mantém. E esse papo de Maat como pretexto para intocar o sistema? Não, meu caro, Maat é a única coisa que impede o caos absoluto. O Egito, ao contrário do seu Olimpo conturbado, preservou uma civilização milenar, com um legado que sobrevive até hoje. A cultura grega pode até ter se espalhado, mas isso não significa que ela tenha sido imune aos seus próprios erros. O Egito se adaptou sem perder sua essência, algo que a Grécia jamais conseguiu. Agora, se você acredita que deuses que vivem entre os mortais são mais divinos, devo te lembrar que a verdadeira grandeza está em transcender a humanidade e não se arrastar para os seus erros. Os deuses egípcios não são inalcançáveis. Eles são mais elevados, porque representam as forças eternas que sustentam tudo. O Olimpo pode se moldar, desafiar, mas o Egito se mantém forte porque não precisa mudar para sobreviver. O que é mais divino? Um panteão que se adapta ao caos ou um que garante a ordem divina, que permite que o mundo se mantenha em pé por milênios? Ah, então agora estabilidade virou sinônimo de grandeza? Engraçado, porque essa ordem inabalável não impediu o Egito de ser conquistado repetidas vezes. Se Maat fosse essa força imutável e infalível, o Egito ainda seria o centro do mundo e não um museu a céu aberto. Enquanto isso, a cultura grega, com seu dinamismo, intelecto e capacidade de evolução, vive até hoje, influenciando desde a filosofia até a política moderna. E olha só você criticando Zeus por tomar o trono à força. E quer que eu acredite que Osíris foi um rei estável? O cara foi morto, esquartejado e precisou que Ísis remendasse o corpo dele para continuar relevante. Isso não é estabilidade, é sobrevivência por teimosia. Zeus, por outro lado, não herdou nada de bandeja. Ele conquistou, impôs sua autoridade e moldou a ordem com as próprias mãos. Isso é liderança, isso é poder verdadeiro. E vem cá, se os deuses egípcios são tão superiores por transcenderem a humanidade, me explica. Qual o propósito de um divino que se afasta do mundo real? Os deuses olímpicos não precisam fingir perfeição, porque a grandeza deles está em serem reais, passionais e intensos como a própria existência. O que inspira mais? Um deus estático que nunca erra ou um que cai, levanta e vence com glória? O Egito se manteve? Claro, como uma lembrança de um passado fossilizado. O Olimpo não precisou se manter estático para ser eterno, porque se reinventou, se espalhou e se tornou imortal na mente de toda a humanidade. Agora me diz, quem realmente sobreviveu? O Egito mumificado ou a Grécia que ainda respira na cultura do mundo? A ilusão do dinamismo grego. Você fala de dinamismo, mas na realidade, o que vemos são deuses e civilizações que, como todas as coisas humanas, se consomem no fogo do próprio ego e desejo. A cultura grega pode ter se espalhado, mas só o fez porque mimetizou a base de muitos sistemas, inclusive o egípcio, que já estava na vanguarda do pensamento e da arte. E como o próprio tempo mostrou, a Grécia, apesar de sua influência momentânea, não conseguiu manter seu império, e seu panteão reflete esse fracasso com seus deuses efêmeros e inseguros. Sobre a questão da conquista, você ignora o fato de que a verdadeira grandeza do Egito não está em manter-se invulnerável a invasões, mas em manter sua sabedoria através do tempo, enquanto todos os outros impérios sucumbiam. O Egito não precisa de imposições dramáticas de autoridade como Zeus para permanecer relevante. Ele sobreviveu, porque o que realmente importa, o conhecimento, a ordem e a verdade, jamais se corrompeu. A cultura egípcia pode estar preservada em monumentos, mas sua influência transcende os séculos. O que é imortal é o que permanece intacto em espírito, não o que se reinventa com base nas modas passageiras. Agora você fala de Osíris, mas a sua visão sobre ele é distorcida. A morte de Osíris não é um fracasso ou uma falha. É a manifestação da regeneração e da continuidade. Sua ressurreição é um símbolo eterno da imortalidade do espírito e da eterna renovação do ciclo da vida e da morte. Não há sobrevivência por teimosia ali. É um processo divino e cósmico, muito mais profundo do que qualquer conquista ou autoridade forçada de Zeus. E sobre a perfeição dos deuses egípcios,
Você está completamente equivocado. Eles não se afastam da humanidade. Eles transcendem as limitações humanas, porque, como Neteru, eles são princípios universais, não meras projeções da nossa condição falha. O que inspira mais? A instabilidade de deuses que se perdem em dramas pessoais ou aqueles que governam o fluxo do cosmos com sabedoria e justiça, sem precisar de aplausos ou caprichos? Você pode tentar pintar a Grécia como eterna, mas o Egito é a base de tudo, a origem de toda a sabedoria que fundamentou os pilares de tantas civilizações, inclusive a grega. Não há qualquer comparação entre um sistema que permanece em harmonia com o universo e outro que precisa se reinventar constantemente para sobreviver. A verdadeira grandeza não está em se adaptar ao caos, mas em manter a ordem cósmica, que mesmo nas tempestades da história, nunca deixa de ser eterna. O Egito não precisa de reinterpretações ou reinvenções. Ele é a verdade absoluta. E é por isso que ainda vivemos com sua influência silenciosa, mas indestrutível, enquanto o Olimpo virou um conto que só vive nas palavras de quem não consegue entender que a verdadeira grandeza não precisa ser moldada pelo homem, porque ela já é perfeita. A ilusão da eternidade egípcia. Você chama o Olimpo de efêmero, mas ignora que a verdadeira imortalidade não está na rigidez, mas na evolução. O Egito se aferrava a uma tradição inquebrável, mas foi exatamente essa rigidez que o condenou ao passado. O panteão grego, com toda a sua paixão, conflito e transformação, não morreu. Ele se reinventou, renasceu e atravessou o tempo, moldando civilizações, inspirando mentes e sobrevivendo na cultura viva da humanidade. Diz que a Grécia mimetizou o Egito? Engano seu. A sabedoria grega não precisou se prender a dogmas inquestionáveis. Ela ousou desafiar, filosofar, transformar. Foi a Grécia que deu ao mundo a lógica, o pensamento crítico, o teatro, a democracia e a arte em sua forma mais refinada. O Egito se orgulha de sua continuidade, mas é uma continuidade que se fechou sobre si mesma, enquanto a cultura grega se expandiu como um raio de Zeus, atravessando as eras com força absoluta. E Osíris? Um rei que morre e precisa ser costurado de volta? Isso é uma alegoria de sobrevivência, não de supremacia. Zeus não precisou ser remendado. Ele venceu, tomou o poder e estabeleceu a ordem universal sem precisar ser ressuscitado. O Olimpo não é uma alegoria imóvel de um ciclo inescapável. É um palco de lutas, de glórias, de conquistas. Enquanto Osíris simboliza a aceitação do destino, Zeus simboliza o poder de forjar o próprio caminho. Os deuses egípcios são princípios universais? Não. São conceitos estáticos, frios, distantes. O Olimpo, ao contrário, pulsa com vida, emoção, paixão. Os deuses gregos não se contentam em simplesmente existir. Eles vivem. Eles inspiram porque são imperfeitos, porque lutam, porque amam e porque caem apenas para se levantar mais fortes. A Grécia não precisa de modas passageiras. Ela criou o próprio destino e se eternizou na essência da humanidade. O Egito se orgulha de sua imutabilidade, mas o que não muda estagna. O que não se reinventa, desaparece. O Olimpo nunca virou pó, porque ele não precisa ser um monumento para ser lembrado. Ele está na mente, no espírito e na cultura do mundo até hoje. A verdadeira grandeza não é permanecer imóvel no tempo. A verdadeira grandeza é desafiar, crescer, se elevar e conquistar a eternidade. E aí, quem vocês acham que venceu o debate? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem vídeo novo todo dia. Aproveitem também para sugerir novos temas de debate nos comentários. Até a próxima!